Conversar aqui no Fala Que Eu Te Escuto com um psicoterapeuta, o Dr. Arthur Gomes. Doutor Arthur, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, pastor Edgar, tudo bom? É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. E diante dessa situação, doutor, de um amor não correspondido, vale a pena insistir, não vale? Bom, vamos lá. Primeiro, assim, existem duas possibilidades, né? Certo. Uma é a possibilidade em que o casal está junto, né? Até eu vi que vocês colocaram o exemplo de 500 dias sem ela, que é o que acontece. Ele quer continuar o relacionamento, mas o relacionamento existe, mas ela não gosta mais dele e é nítido. E um outro é aquele o amor platônico, em que a pessoa gosta da outra, né? Às vezes a pessoa nem sabe, mas ela fica ainda investindo naquele sentimento. Eu acho importante primeiro a gente entender de onde isso vem, para depois a gente poder estar conversando sobre se vale a pena ou não. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa fica esperando, e eu acho que até na nossa cultura tem muito isso, né? Por causa dos filmes hollywoodianos, dos poemas e tudo mais, a gente vê muito esse amor e paixão como uma coisa muito mágica, uma coisa que vai muito além de nós, quando que, na verdade, é uma coisa que vem muito dentro da gente. Tanto é que a paixão é nossa, que você tem adolescentes que são apaixonadas, e quando eu digo apaixonadas, são apaixonadas mesmo por cantores, por compositores, como era, por exemplo, antigamente com os Beatles, né? Não sei, você deve lembrar que tinham garotas que eram apaixonadas pelo Paul McCartney, pelo John Lennon, por exemplo, e nunca tinham visto eles. John Lennon nunca tinha visto, nunca tinha conversado com ela. Elas sequer sabiam se realmente aquelas pessoas gostavam, tinham afinidade com ela. Hoje, vamos pegar, assim, por exemplo, sei lá, pessoas da mídia, como o Luan Santana, por exemplo, devem ter garotas que são apaixonadas pelo Santana, e quando eu digo apaixonadas, que talvez quando vem o Luan Santana, sente aquele nervoso, o coração bate mais forte, e aí? É uma paixão, mas o Luan Santana fez exatamente alguma coisa ou foi a pessoa que foi se apaixonando? Inclusive, pastor Edgar, eu não sei se você sabe, mas tem gente hoje em dia que se apaixona por inteligências artificiais. Tem hoje inteligências artificiais que têm um corpo, que têm uma expressão, fala com a pessoa, tem aplicativos que fazem isso, e a pessoa se apaixona, literalmente se apaixona. Então, é mais, esses exemplos que eu estou te dando são provas de que a paixão vem de dentro da pessoa. E aí, eu acho legal a gente entender como é que funciona essa paixão, né? Como é que a gente começa a criar esse sentimento dentro da gente, para depois eu estar até dando dicas para os nossos telespectadores como é que eles podem fazer para conseguir se libertar disso quando um amor, uma paixão é não correspondida, até porque isso gera muita dor e sofrimento para a pessoa. Primeiro, vamos entender como é que isso acontece dentro da gente. E é uma coisa muito simples, tá, pastor Edgar? Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenha, sei lá, uma vizinha que eu acho ela muito interessante, muito atraente. Então, todo dia eu estou olhando para aquela vizinha. E aí entra aquela questão: onde é que acontece, começa a acontecer esse sentimento? Aqui dentro. Isso aqui, que a gente tem no meio das duas orelhas, é muito poderoso. E aí eu começo a pensar nessa vizinha. Nossa, ela é muito interessante, ela é muito bonita. E nisso eu estou criando essas fantasias, eu estou alimentando e criando esse sentimento. E quanto mais eu crio, quanto mais eu alimento isso na minha cabeça, mais poderoso, mais forte isso vai se tornando. Então, um dia eu sento e converso com a vizinha começa a contar que está estudando, que está trabalhando. Nossa, que mulher interessante, ela está trabalhando, ela está estudando, e eu vou alimentando. Aí começo a andar na rua, boto um fone de ouvido, escuto uma música romântica, começa a imaginar nós dois juntos. A letra da música romântica é a nossa letra. Eu assisto um filme e aí tem um mocinho e tem a mocinha também dentro daquele par romântico. Eu começo a me imaginar. Cada vez mais eu vou criando aquilo dentro de mim, até o momento em que eu me apaixono. E aí, quando a gente se apaixona, aí realmente entra outras questões do corpo, como, por exemplo, toda vez que eu ver a vizinha, ouvir falar da vizinha, ouvir uma música que me lembra ela, eu vou receber uma quantidade forte de dopamina no meu cérebro. Pronto, eu estou apaixonado. Agora, qual é o grande problema de você se apaixonar, no caso, principalmente por uma pessoa que você não é correspondida? O problema é que, primeiro,
quando você se apaixona por alguém, quando você gosta de alguém, é um investimento muito grande. Quando eu digo investimento, não estou falando exatamente de dinheiro. É um investimento de tempo, é um investimento de vida, é um investimento de pensamento, é um investimento muito grande. E se você realmente está com a pessoa, aí o investimento é maior ainda, porque é um investimento de expectativas, de sonhos. E aí, quando não dá certo, ou quando você realmente cai em si de que a pessoa não corresponde, você se frustra e todo aquilo que você montou na tua cabeça, toda aquela ilusão, se torna desilusão e você sente não só que simplesmente você jogou ou dedicou um sentimento a uma pessoa que ela não ia corresponder, como você sente que no final você perdeu alguém. É um luto que você sente, que na verdade, talvez essa pessoa que você tenha se apaixonado nunca tenha existido além da sua cabeça. Vou explicar melhor. Né? Quando a gente se apaixona por alguém, ainda mais por uma pessoa que a gente tem pouco contato, a gente idealiza muito. Então, essa vizinha hipotética que eu criei aqui, muito provavelmente ela vai ter das minhas fantasias coisas que ela talvez nem corresponda. Porque só, puxa, ela ia cuidar de mim. Talvez ela não seja realmente uma mulher que seja cuidadora ou que goste realmente de cuidar. Talvez ela tenha uma postura muito diferente. Ela deve ser muito romântica. Se eu estivesse com ela, a gente ia recitar poemas juntos. E talvez ela não seja uma pessoa tão romântica. Eu também não gosto tanto de poemas quanto eu estou imaginando. Então, pastor, essa expectativa, dá para perceber que é uma expectativa muito mais nossa do que da outra pessoa. E aí a chance de Verdade. se desencantar e de se desiludir é muito grande. Doutor, Aí, vamos fica lá, à né? O vontade. senhor queria fazer uma Conclui. pergunta? Desculpa. Não, não, pode concluir. Então, por exemplo, primeira coisa, existem sinais em todos os casos. Tanto se a gente não conhece a pessoa, né? Então a gente assim não conhece muito bem e cria digamos assim, esse amor platônico, como quando a gente está no relacionamento e por algum motivo, por exemplo, num namoro, a pessoa com quem a gente está não está correspondendo mais, ela não gosta mais da gente, mas assim, às vezes por conveniência, ou às vezes até por compaixão, a pessoa não termina ou não conversa para poder resolver esse problema. E aí, primeiro, existem sinais. E muitas vezes a gente ignora esses sinais, mas os sinais estão lá, eles aparecem, eles existem. O que acontece é que muitas vezes a gente ignora, inclusive, a nossa própria intuição. E está aí uma outra dica. Não ignorem a sua intuição. Normalmente a pessoa sente que tem alguma coisa errada, ou sente que a pessoa não está gostando de você. Mas a gente ignora, porque na verdade o que a gente queria era outra coisa. A gente queria que aquela pessoa estivesse correspondendo. Um antigo filósofo alemão dizia: a gente não se apaixona pelo que a pessoa é, mas pelo que a pessoa nos faz sentir. Então, isso é muito profundo. Né? Tá Então, não certo. ignorar nossa intuição nem os sinais. Tá? E, por último, muitas vezes a gente se agarra a uma esperança. A esperança de que as coisas vão funcionar, que vão dar certo, a esperança que a pessoa vai gostar da gente. Mas se a gente ignora todos esses sinais, a esperança passa a ser um grande problema. O mesmo filósofo alemão dizia também, né, que às vezes a esperança é uma forma de prolongar o sofrimento. Então, se você alimenta uma esperança sem ter base nenhuma nessa esperança, o que vai acontecer é que você vai sofrer muito mais. Eu vou comentar aqui, pastor, um caso que aconteceu comigo na adolescência. Eu tinha lá meus 15 anos e eu lembro que eu gostava muito de uma menina, e eu fui lá e me declarei para a menina. Eu falei para ela, tive coragem, falei: olha, eu estou gostando de você. E a garota falou para mim: olha, Arthur, você me pegou de surpresa. Eu não imaginava isso. A gente precisa se conhecer melhor. E isso me encheu de esperanças. E eu fiquei insistindo, tentando falar com ela, tentando convidá-la para sair. E isso aconteceu por 6 meses. Eu fiquei 6 meses alimentando, até que 6 meses depois, 6 ou 7 meses depois, eu fui cansando, eu fui ficando esgotado e fiquei muito triste. Mas isso foram 6 meses de sofrimento. E eu lembro que um ano depois eu tive a oportunidade de conversar com ela e ela confessou que, na verdade, ela não tinha interesse, mas ela também não me achava um cara muito legal, não teve coragem de me dispensar ali.
Só que qual é a parte ruim? Ela me alimentou de esperança. Então, se ela tivesse sido sincera comigo e falado, não é com muito jeito, mas falado que ela não tinha interesse, que ela não gostava de mim, óbvio, eu não ficaria feliz, mas talvez o meu sofrimento não tivesse passado, sei lá, de um mês. Tá certo. Né? Enquanto que se prolongou por 6 meses e até um pouco mais, porque eu fiquei um pouco ressentido. Então, nesse caso aqui, a esperança ela acabou aumentando o meu sofrimento. Veja, quando eu falo aqui, eu falo da esperança quando realmente você não tem nenhum sinal. Ou, na verdade, você está ignorando os sinais, mas você ainda acredita que alguma coisa vai acontecer, que um dia vocês vão se reencontrar e tudo mais. E aí, bom, eu dou algumas dicas. Primeiro, se você está num relacionamento e está desconfiado, que a pessoa talvez não esteja mais gostando de você, atente a esses sinais. A pessoa evita o contato físico contigo, tudo que você faz irrita, qualquer pequenas coisas que você faz estão irritando aquela pessoa, ela não parece, ela parece preferir ficar sozinha ou com outros amigos ou amigas do que estar com você. Não é mais para você que ela conta as coisas, ou pelo menos não é uma das primeiras pessoas que ela conta. Ou, no caso, se abre quando ela vai falar, ela não te procura mais para ter conversas, vocês não têm mais muito toque, intimidade. Tudo isso são sinais e são sinais, você pode ver, pastor, que são sinais muito claros, mas que a gente tende a ignorar, porque a gente quer acreditar que aquilo ali vai dar certo, que aquilo ali vai continuar. Doutor Arthur, E aí, sim, desculpe pastor. interromper o senhor, é que a gente tem outras participações. Muito obrigado, Claro, claro. tá? Pelas dicas, por tudo que o senhor colocou aqui para a gente. Com certeza está ajudando muitas pessoas. Foi um prazer, um Tá abraço. ótimo. O outro, eu que agradeço pela participação. Um grande abraço, pastor. Tchau.